Esse mundo em que a gente vive hoje nos mostrou mais do que nunca que vocês e eu, todos nós, fomos feitos para vivermos em sociedade. E é por isso que tantas vezes nós vemos pessoas que sofrem, né, doenças ocasionadas em função dessa distância, dessa impossibilidade de vivermos juntos. Deus nos fez para estarmos unidos uns com os outros. E ele fez lá desde o princípio. Aliás, quando Deus planejou a humanidade nessa terra, nunca a planejou para que ela fosse só. E é por isso que Deus não fez um, Deus fez dois. Aliás, Deus fez mais do que isso. Deus fez mais do que dois. Deus planejou algo para que você e eu fôssemos felizes. E isso a gente encontra em Gênesis, capítulo 1, e é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você. Se você quiser, abra a sua Bíblia aí agora, por favor, Gênesis, capítulo 1. Para aqueles que querem acompanhar também aqui na tela, eu compartilho com vocês o texto bíblico. Nós vamos refletir, vamos iniciar essa reflexão na primeira parte desse versículo 28. E a palavra de Deus nos diz assim: e Deus os abençoou. Ele lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Bom, obviamente aqui Deus deixa claro que o objetivo dele a princípio nunca foi que o casal permanecesse dois, né? Permanecesse só. O plano de Deus foi que através desse primeiro casal fosse constituída uma família, né? Esse era o plano de Deus, o plano original de Deus, para que você e eu fôssemos felizes na terra que era perfeita. Aliás, um plano perfeito era que através das famílias, vocês e eu pudéssemos ter algo a mais, algo que o próprio Deus tem e que gostaria de nos oferecer. Além do casal, uma família. E o interessante é que no plano de Deus, o plano A de Deus, Deus tinha a família como a base de todo o esforço para que o nome dele fosse conhecido na terra. Aliás, nós podemos dizer, e aqui vai aí para os professores que nos acompanham aqui, que o esforço de Deus com a família era estabelecer a primeira escola na terra. E isso nós encontramos em um texto que nós, adventistas do sétimo dia, consideramos inspirado. Para você que nos acompanha e que não é um membro da igreja adventista, é um simpatizante da igreja, foi convidado a assistir. Eu aproveito para dizer que, nesse momento, eu vou compartilhar alguns textos escritos por uma senhora chamada Ellen White, que a igreja adventista do sétimo dia considera que recebeu o dom de profecia, assim como tantos outros antes dela e como muitos ainda depois receberão, mas consideramos inspirados e úteis para nós hoje que vivemos nos dias atuais. Bom, apresento um texto do livro Lar Adventista, página 181, também encontramos esse texto no material que nos orientou durante esses 10 dias de oração e que nos motiva essas 10 horas de jejum, e o texto diz o seguinte: o método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus, isso está escrito em Lucas, capítulo 3, versículo 38. E era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução, tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. No plano divino de educação adaptado às condições do homem depois da queda ou após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade, e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais os professores. Esse plano nunca foi tão necessário depois da queda, ou seja, depois da entrada do pecado nesse mundo. A família tem um propósito bem estabelecido. E esse propósito é de ser uma escola nesse mundo. Uma escola para o esposo ensinando a esposa o esposo, obviamente, o inverso. Os filhos sendo ensinados pelos pais e os pais pelos filhos, óbvio. E o que a escola da família poderia nos oferecer? 4 coisas que eu vou passar muito rápido, não pretendo comentar aqui em função do tempo. Mas a primeira coisa que a família nos ensina a depender de Deus através da oração, ou deveria. É exatamente no contexto da família que a oração deveria se tornar um hábito. Muitos de nós ficamos impressionados, encantados com a informação de que Enoque, que andava com Deus, foi levado para o céu em vida.
E ele vive, bom, dos homens aí podemos dizer que é o homem que mais vive até hoje é Enoque, né? A gente costuma dizer que o homem que mais viveu não foi ele, foi Matusalém ou Metusalém, dependendo da tradução. Mas não foi, foi Enoque. Enoque está vivo até hoje. Bom, o mesmo texto inspirado, Ellen White nos lembra que Enoque não era um homem recluso. Ele viveu o seu companheirismo com Deus nas atividades diárias, era no cotidiano que ele vivia com Deus. E isso porque ele era um homem de oração. Obviamente, essa oração ela não foi desenvolvida na relação dele com as pessoas de fora. Era na casa dele. Era através dos hábitos que ele tinha quando ele estava sozinho. Exatamente no contexto da nossa casa e no contexto da família. Desse jeito que nós podemos desenvolver hábitos que nos tornam dependentes de Deus através da oração. O segundo ponto, a segunda coisa que eu e você podemos aprender também na família é o estudo da palavra de Deus. É no contexto da família que nós aprendemos, desenvolvemos os hábitos. Aliás, eu sinto muito quando eu ouço o testemunho de alguém que espera o sábado para se relacionar com a palavra de Deus. Ou seja, pessoas que esperam o sábado para abrirem as suas Bíblias e estudarem a palavra de Deus. Estudarem num culto particular e pessoal, estudarem no seu culto com o cônjuge ou estudarem com os filhos. O nosso compromisso enquanto família é de estudarmos a palavra de Deus todos os dias, abrirmos a palavra de Deus e falarmos com ele. Aliás, o espírito de profecia, chamamos assim os textos inspirados de Ellen White, nos lembra que os anjos de Deus anotam e têm prazer em estar em casas em que a oração e o estudo da palavra são um hábito. Ou seja, se você ora, fala com Deus e você em família estuda a sua palavra, tenha certeza que você nesses momentos não estará só porque os anjos de Deus têm prazer em estar na companhia daqueles que fazem isso. O terceiro ponto que a família, a escola da família nos ensina também é termos prazer de estar e entendermos como funcionam as relações na igreja. Nós somos felizes na igreja quando somos felizes na nossa família. Quando nós perdoamos, quando nós estendemos a compreensão, nós somos misericordiosos, quando nós entendemos que nem sempre temos a razão, quando nós desenvolvemos hábitos de compaixão na nossa casa, entre os nossos. Isso também é replicado na igreja. Quando os irmãos, infelizmente, né, não deveriam, mas têm o direito de errar, porque são seres humanos, quando tudo aquilo que nós imaginamos que não deveria acontecer na igreja acontece, nós então aprendemos a conviver com os nossos irmãos, porque em família nós desenvolvemos hábitos que nos aproximam da misericórdia, do perdão, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E o último item que a família, a escola da família nos ensina, é vivermos com alegria o sábado. É na escola da família que nós aprendemos como as horas sagradas do sábado nos tornam felizes. Eu sei que muitas pessoas escutam, e ainda mais no Brasil, onde temos muitas religiões, né, que nos ensinam muito de Deus, isso em boa parte é muito bom, diferentemente da França, o país onde eu e minha família vivemos hoje, que se salvo engano, é o país onde nós encontramos mais ateus no mundo. Bom, é na família que nós entendemos o verdadeiro valor da religião e do sábado. Por quê? Para muitos de nós, o sábado, e olha, eu corro o risco de dizer isso sendo pastor, né? O sábado é o dia em que os pastores mais se envolvem com o trabalho da casa de Deus. E talvez o dia que eles menos tenham a possibilidade de se envolver com a família. Mas para todos, de forma geral, principalmente na realidade que a gente vive no Brasil, o sábado talvez seja o dia mais carregado com as atividades que nos distanciam do verdadeiro sentido do sábado. Eu vou compartilhar com vocês algo interessante que o Espírito de Profecia também nos compartilha em relação ao sábado, para que vocês entendam que o dia da família missionária é o sábado, nesse seguinte aspecto. Eu compartilho com vocês aqui. Conselhos para a Igreja, página 269. A escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado.
O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Eu faço aqui, eu crio um parênteses, não é que seja ruim, mas procure viver na sua casa o equilíbrio e na sua igreja também um equilíbrio. O sábado, ele deve ser um tempo que proporciona relação em casa também, como família. Aqui não é um salvo-conduto para aqueles que aproveitam o sábado para fazer o trabalho, assim, uma linguagem chula, coloquial, né? O trabalho sonário. Aproveita o sábado para dormir a tarde inteira. Por favor, não pense que é isso que eu digo, tá bom? Eu continuo lendo o texto e você vai entender. Boa parte desse tempo, o tempo que nós passamos em casa no sábado, deverão os pais passar com os filhos. E em muitas famílias, os filhos menores são abandonados a si próprios, a fim de se entreterem como melhor puderem. Abandonadas a si mesmas, as crianças em breve ficam inquietas e começam a brincar ou ocuparem-se de coisas inadequadas. Desse modo, o sábado perde o sentido para elas e a sua importância sagrada. Perceba bem, o sábado é o dia da família. Se você tem crianças pequenas, aproveite esse dia para fazer um passeio na natureza e explicar de que forma Deus as criou e se importa com elas. O sábado, aliás, a família nos ensina o verdadeiro sentido do sábado. Mas a pergunta que fica é essa: o que a escola da família me ensina? Bom, e de que forma tudo isso que a família me ensina, essa escola da família me ensina, impacta a minha vida? Por que Deus planejou uma escola da família para me ensinar ou para ensinar a todos essas quatro coisas? Ou seja, a ter uma vida de oração, a estudarmos a palavra de Deus, a termos compaixão pelos irmãos, a amarmos a vida na igreja e a vivermos de forma sadia e proveitosa as horas do sábado. Por que é que Deus inaugurou a escola da família? Ainda mais em um mundo que sofre com o pecado hoje em dia. E por isso, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Os versículos 1 até o 3. A gente pode aprender muita coisa aqui, tá bom? Muita mesmo. Mas eu gostaria de te mostrar algo em relação à família aqui, nesses versos que falam de uma ação missionária, não só de Deus, mas um chamado missionário também. E a Bíblia diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, nós costumamos, por hábito, falar que Deus prometeu a Abraão possessão, terra e descendência. O fato é que em Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 até o 3, o que Deus promete a Abraão é descendência. Se vocês acompanharem o texto bíblico e forem, avançarem nas páginas da Bíblia até o capítulo 15, quando Deus renova a sua aliança com Abraão, Abraão não reclama de Deus a terra, a possessão e nem posses terrenas, posse material. Se você ler o texto bíblico, você vai perceber que o que Abraão reclama de Deus é a descendência. Ele diz assim: será que é um servo nascido na minha casa que vai herdar tudo o que eu tenho? Será que eu não vou ter nenhum filho que possa levar adiante o meu nome? E em Gênesis capítulo 15, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, Deus fala de uma descendência, fala de família. A bênção prometida em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, através da qual Deus abençoaria o mundo, era a família de Abraão. Era a família de Abraão uma promessa de Deus. E eu continuo falando aqui, mostrando para vocês algo interessante. Aqui, nós vemos uma dinâmica muito simples aqui, e eu vou tentar fazer isso em poucos minutos. Deus promete uma descendência. A descendência era sinônimo de família. Essa era a bênção prometida a Deus, prometida a Abraão por Deus. Bom, de que forma Deus abençoaria o mundo através da família de Abraão? Bom, muito rapidamente, assim, a gente poderia chegar à conclusão que foi da descendência de Abraão que veio o Messias, né? Não é isso que diz Mateus capítulo 1, quando apresenta a genealogia de Jesus? Bom, a gente pode falar isso de forma muito rápida.
A descendência física de Abraão foi que abençoou o mundo. Mas o interessante é que em Mateus capítulo 3, um pouco depois da genealogia apresentada no próprio livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, se eu não estou enganado aqui, eu posso acompanhar de forma física, o versículo 9, em uma discussão com os fariseus que se gloriavam, né, se vangloriavam aí, que eram a descendência física de Abraão, Jesus diz assim: e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que Jesus deixou claro é que a família de Abraão abençoava o mundo não pela descendência física. O importante não era ter o sangue de Abraão nas veias. A pergunta é por que então a família de Abraão abençoou o mundo? Por que é que Deus abençoaria Abraão através da família dele? E através dessa família o mundo seria abençoado. Bom, isso é explicado em Gênesis capítulo 2. Quando Isaac, prestes a ser sacrificado, pergunta a Abraão onde estava o cordeiro. E então Abraão responde a Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. As mesmas palavras repetidas por João e que qualquer um, na época em que João vivia, que ouvisse as palavras que João disse, João Batista, que é repetida no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz, quando João Batista encontra Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe? Abraão abençoou o mundo não pela sua descendência física, mas porque inaugura nessa terra uma escola familiar que promove a fé no Messias. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. E é dessa forma que a família de Abraão abençoa todas as famílias da terra. A mesma escola que Deus estabeleceu no Éden foi usada através da descendência de Abraão para que vocês aí no Brasil e nós aqui na França hoje pudéssemos ter o conhecimento do Messias. Se tu uma bênção é que Deus fala. No capítulo 12, versículo 3, Deus diz a Abraão: se tu uma bênção, Deus abençoaria Abraão através da família. E através dessa descendência, através da bênção que Deus daria a Abraão, com muito custo, você lembra da história? É que todas as famílias também seriam abençoadas. Muito bem. A pergunta que eu faço aqui, e aí a gente já se encaminha para o final dessa reflexão, é de que forma o mundo seria evangelizado de acordo com o que a Bíblia nos diz? De que forma? Bom, também de uma forma rápida, assim, uma resposta rápida, né, daquelas que a gente faz, assim, a gente pergunta e responde. Você poderia dizer assim, através da igreja. Capítulo 12 do livro de Coríntios nos lembra que a igreja é o corpo de Cristo. E através dessa igreja que ele cumpre a sua missão. Mas a gente não deve esquecer que a igreja é composta, antes de tudo, de famílias como a sua e como a minha. É por isso que Deus deseja usar as famílias. É por isso que Satanás tem tanto prazer em destruí-las. Em destruir o conceito de família, em destruir a importância das famílias, em destruir a nossa motivação em mantermos as famílias constituídas. A família de hoje, os casamentos, se tornaram descartáveis. Por quê? Porque são as famílias as responsáveis por levarem o evangelho adiante. É por isso que que Jesus, ele alarga, ele amplia o sentido da família. Você lembra bem quando procuraram Jesus dizendo: a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E Jesus diz assim: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É por isso que Paulo, quando aconselha em uma das suas cartas, ele diz assim: enquanto temos tempo, façamos o bem, mas em primeiro lugar os da família da fé. A palavra família da fé não quer dizer só a igreja. A família aí, ela tem a sua origem no nosso círculo familiar, na casa, oikos, em grego. É na família que tudo inicia. E é por isso que esse programa, 10 dias de oração, famílias fiéis até o fim, faz todo sentido com o plano divino. E eu gostaria de terminar essa reflexão compartilhando alguns textos também inspirados
nós encontramos esse em mente, caráter e personalidade do seguinte: Deus intenciona que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Lares cristãos fundados e conduzidos de acordo com o plano de Deus acham-se entre os mais eficazes instrumentos na formação do caráter cristão e para o progresso de sua causa. O lar adventista, a maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa o pode fazer, pois é um testemunho vivo de seu poder prático sobre o coração. E o último texto dessa reflexão: as famílias, esse é um grifo meu, mas você pode encontrar no contexto do texto, deverão sentir amor às pessoas, a responsabilidade de trabalharem por elas e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se amigos dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar sua luz por meio de obra. Perceba, a família não é um fruto do acaso, de uma necessidade egoísta, uma necessidade física. Não. As famílias são um plano divino para que esse mundo seja abençoado com a mensagem a respeito do Messias. Você e eu temos o privilégio de, através da minha e da sua família, falarmos do Senhor Jesus, mas tudo começa das portas para dentro, da nossa comunhão com Deus, do nosso estudo da palavra, das orações, dos bons hábitos que nos aproximam de Deus e da fé.